E aí, bora fazer mais uma prática de meditação? Bom, antes da gente começar, eu quero conversar com você um pouquinho sobre indecisão. Muitas vezes a gente fica meio travado em duas situações que a gente precisa escolher, né? Dois caminhos que a gente pode tomar. E nesse processo a gente acaba ficando bem angustiado, né? A gente vai ficando meio embotado nessa angústia de precisar resolver esse caminho, né? E aí muitas vezes a gente acaba mais tendo dificuldade em decidir, não pelas situações em si, não pelos caminhos que a gente precisa tomar, mas por conta da nossa ansiedade, sabe? Da nossa frustração, da nossa projeção, do nosso medo, do que da própria situação em si, né? Então a gente vai formando ali um peso em cima dessa decisão que só atrapalha, né? A gente acaba não conseguindo ter clareza na hora de escolher, né? Então é como se a gente tivesse com uma venda nos olhos. Quando a gente está com essa venda nos olhos, a situação em si ela fica muito distorcida, né? Então essa venda são essas emoções que a gente está sentindo, né? Nosso medo, a nossa ansiedade e tudo mais. E aí a nossa decisão ela não acontece ou a gente acaba escolhendo um caminho que não é legal pra gente, né? O ideal... Ó, tem gente cantando, tá ouvindo? Espero que esteja pegando aqui. Essa é a Mel. A Mel é biruleibe das ideias. Aí parou. Ela dá uns gritão do nada. Estressou. Ah! Pronto, já dá aquela relaxada já. Eu queria poder fazer isso. Quer dizer, na verdade eu posso, mas iam me julgar. Mas enfim. A indecisão, né? A gente fica aí muito indeciso por conta das emoções pesadas. Então a gente precisa parar de focar tanto no que a gente precisa decidir, focar, ter esse olhar pesado, né? Focar de maneira distorcida e conseguir olhar um pouquinho mais para dentro, conseguir olhar sem esse peso dos nossos medos ou ansiedades, tá bom? Então, se a gente consegue olhar para essa situação sem essas travas emocionais, a decisão ela acontece de maneira natural, tá? Então você precisa olhar aí de maneira racional, né? Pesar os pontos racionais. Você precisa olhar de maneira emocional, pesar como você está se sentindo emocionalmente, né? Como você se relaciona de maneira sentimental com essa situação. E aí você vai ter duas verdades aqui, né? A razão, a emoção e também pela sua intuição. Aquela sensação mais íntima no âmago que tem alguma coisa gritando lá dentro também é mais uma outra maneira de olhar. No geral, quando a gente está com a mente clara, quando a gente não está influenciado, né, por esse medo, por essa ansiedade, esses três espectros, né, essas três maneiras de olhar, elas vão apontar para o mesmo lugar. Então tudo dentro de você vai falar, é isso. Entende? Então é mais importante você tentar se acalmar, você tentar se centrar, se voltar para dentro, respirar. E aí, nesse processo, a decisão fica mais fácil. Agora, se você ficar pesando, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, qual que é o certo? Mas racionalmente é melhor isso, emocionalmente é melhor aquilo. A gente acaba fazendo besteira ou às vezes nem conseguindo tomar a decisão e deixando a situação, outra pessoa decidir por a gente, né? E aí a gente acaba se prejudicando por não ter essa clareza. Então, se acalma, relaxa, volta para dentro, que a decisão melhor para essa situação ela surge nessa calmaria, nessa tranquilidade. Belezinha? Então, vamos meditar, vamos praticar. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta das nossas práticas, já deixa um like e se inscreve aí para não perder as próximas. Vamos lá. Então, apoia os isquios, os ossinhos aqui do glúteo. Sente o peso. Se quiser, ó, vai com o corpo um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás.
Você vai sentir encontrar esse meio aqui, que o corpo fica bem em cima. Você está sentado bem em cima desses dois ossinhos do glúteo. A postura fica um pouquinho mais alinhada, os ombros relaxados, tudo soltinho. Aí a gente vai fechando os olhos devagar. Vai voltando a atenção para dentro. Percebe primeiro como que está a sua postura, como que está o seu corpo. E aí mantém uma postura bem alinhada, mas totalmente relaxada. Vai sentindo o corpo se soltar, ficar bem leve. E aí volta um pouco agora para a respiração. O ar entra, o abdômen cresce um pouquinho. O ar sai, ele se esvazia. Bem fácil. O ar entra, o abdômen cresce um pouquinho. O ar sai, ele se esvazia. Procura respirar mais pelo nariz, puxar e soltar o ar pelo nariz. Mas se você tiver com o nariz um pouquinho tapado, assim como eu, puxa pelo nariz e solta pela boca. Mas se conseguir, faz tudo pelo nariz. E aí, conforme você vai respirando de maneira consciente, seu corpo vai relaxando, a mente vai se acalmando, bem devagar. Ótimo. Agora, deixe a respiração seguir naturalmente e volte sua atenção para dentro. Perceba seus pensamentos, os sons, memórias, imagens, o que quer que surja, simplesmente observe.
sem julgar, sem dar nomes, somente observe. Perceba que assim como na respiração, a mente também se acalma quanto mais a gente fica consciente. Quanto mais você olha para os seus pensamentos, mais força eles perdem. Você vai criando espaços de silêncio entre um pensamento e outro. E nesses pequenos momentos, você se encontra em paz. Observe. Ótimo. Ainda com os olhos fechados, vai trazendo sua atenção para fora. Começa a ouvir os sons, a se lembrar do ambiente à sua volta. E aí puxa o ar uma vez bem grande. Solta pela boca até o final. Mexe um pouquinho as mãos, os pés. Se espreguiça, se alonga. E aí, quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos bem devagar, sem pressa. Muito bom. Espero que você tenha gostado dessa prática. Se você lembrar de algum amigo, alguma pessoa que está precisando se voltar um pouquinho para dentro, ou está passando por esse momento complicado aí de estar tomando alguma decisão, passe esse vídeo para essa pessoa e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.